Bom dia, meus irmãos. Como vai? Mais uma aula gravada aí que eu deixei para vocês enquanto estou de férias. Não quero nem saber de você. Brincadeira, queridos. É lógico, estamos aqui descansando ainda. Essa aula gravada para mim no dia seguinte da última aula, né? Mas para vocês apenas liberada nesse domingo, hoje, domingo para vocês, às 11 horas da manhã, para que vocês pudessem ter essa aula de escola dominical, não ficassem sem o conteúdo e pudéssemos também prosseguir com as exposições da nossa Confissão de Fé de Westminster. Sem delongas, vamos orar, pedindo a Deus por esse tempo aqui. Pai amado, nós te louvamos por mais uma vez podermos estudar, parar, ler. Te pedimos, ó Pai, que possamos não só conhecer o que a confissão diz, mas o que principalmente, ó Deus, confirmar com a tua palavra aquilo que confessamos, aquilo que dizemos crer. Ajuda-nos nesse tempo, Senhor, eu imploro no nome de Cristo Jesus. Amém. Então, irmãos, primeiro ponto do dia, falando aí sobre a ceia do Senhor, o ponto de número 5, que diz: os elementos exteriores deste sacramento, devidamente consagrados aos usos ordenados por Cristo, têm tal relação com Cristo crucificado que verdadeira, mas só sacramentalmente são às vezes chamados pelos nomes das coisas que representam, a saber, o corpo e o sangue de Cristo. Porém, em substância e natureza, conservam-se verdadeira e somente pão e vinho, às vezes suco de uva, né? Como eram antes. Então, o que a nossa confissão de fé está trabalhando aqui é justamente a rejeição de uma ideia de transubstanciação, a doutrina católica, que entende que a presença de Cristo na ceia se dá de modo real e pleno nos elementos da ceia, de modo que os elementos da ceia eles são transformados no corpo e sangue de Cristo Jesus. E também rejeitando a ideia da consubstanciação, a ideia luterana de que há ali o aparecimento junto com o pão e o vinho do corpo e do sangue de Cristo Jesus. A nossa compreensão é que, ainda que por causa do momento sacramental, que de tal modo liga o símbolo à coisa simbolizada, nós acabemos chamando o símbolo da coisa simbolizada, isso só é real, só é verdadeiro, essa linguagem só é possível por causa da sacralidade desse momento, em que verdadeiramente aqueles que estão participando da ceia estão participando dos efeitos que ocorreram no partir do corpo e no derramar do sangue de Jesus Cristo. Então, como essa realidade é física, palpável, ela está indicando que há a realidade espiritual, interna, de que eu sou um representado por Cristo Jesus. Desse modo, portanto, eu estou recebendo os benefícios do sacrifício de Cristo Jesus. Nesse sentido, portanto, a gente muitas vezes liga uma coisa a outra, chama uma coisa pela outra, tá certo? Então, assim, o pão, ele é pão. Ele não mudou. Por mais que você tenha consagrado, orado diante de Deus e dito esses elementos aqui nós utilizamos diante do Senhor para celebrar esse sacramento, coisas do tipo, isso não transformou aquelas coisas. Isso necessariamente está nos fazendo entender que aquele momento é o momento de nos lembrarmos do que Jesus fez. E esse lembrar aqui, obviamente, ele vai além de um exercício de memória, né? Ele é também um exercício de depósito de fé. Eu estou celebrando essa ceia, lembrando do que Cristo fez, dando testemunho a todos de que eu creio, que dependo, preciso e aguardo tanto a concretização e a plenitude dos efeitos da obra de Cristo. Então não há, de forma alguma, aí uma transformação, uma mudança nos elementos, mesmo quando nós olhamos e dizemos, isto é o corpo de Cristo, isto é o sangue de Cristo. Não tem essa transformação,
para que quando estejamos dizendo isso, queiramos dizer que realmente houve algo místico ali acontecendo e os elementos se transformaram. Nós cremos na presença de Cristo na ceia pela fé na pessoa do Espírito Santo, que nos eleva pela fé à presença de Cristo nos céus. Ou seja, não é algo físico, não é algo material isso. E mais uma vez, irmãos, a gente precisa lembrar de uma coisa, né? Muitas vezes, principalmente nós aliancistas, somos criticados, né, por algumas figuras que os aliancistas eles espiritualizam tudo. Tudo está espiritualizado para eles. É como se isso estivesse reduzindo em significado alguma coisa, como se isso estivesse tornando uma metáfora, metaforizando, né, alguma coisa. Não. Quando nós aliancistas estamos falando que o aspecto é espiritual, estamos dizendo tão unicamente que isso acontece no ambiente que interessa e num ambiente muito mais amplo, real e fundamental do que esse ambiente físico. Mais uma vez, o espiritual não é sinônimo de metáfora, não é sinônimo de figura de linguagem, espiritual não é sinônimo de algo intangível. O espiritual significa tão somente coisas que não dependem daquilo que é material. E, de fato, uma realidade superior e fundamental, porque é do espiritual que o material existe. Então, o espiritual é mais real. E tanto ele é mais real que tudo aquilo que nós olhamos e percebemos que é uma realidade espiritual bíblica, que a Bíblia apresenta, são realidades muito mais amplas e com efeitos muito mais amplos, inclusive no material. Exemplo, quando eu penso que a descendência de Abraão, mencionada em Gênesis, é tão somente a genética, isso coloca que somente aqueles que nasceram geneticamente de Abraão receberão certas coisas. Mas quando eu espiritualizo essa descendência e entendo que são os pela fé, então eu percebo que os descendentes de Abraão são em muito maior número do que os genéticos, ou seja, aquilo que é espiritual potencializou, multiplicou aquilo que o material aprendeu. Então, perca da sua mente essa ideia de espiritual, daquilo que é metáfora, daquilo que é figura de linguagem, daquilo que, como se parece, é só um jeito de falar, né? É só uma forma que a gente não consegue ver, observar essas coisas, então fala que é espiritual, porque assim a gente retira a necessidade de uma visualização dessas coisas. Não. Espiritual para nós é extremamente real. Aliás, muito mais real, muito mais amplo. Mesma coisa a terra. Quando nós focamos na terra ali do crescente fértil ali de Israel, como sendo aquela que Deus prometeu a Abraão, quando nós espiritualizamos essa promessa, colocamos essa promessa em torno da pessoa de Jesus, já não é mais ali a Palestina que foi prometida a Abraão, mas toda a terra. Então eu prefiro espiritualizar as coisas, vem muito mais coisas, tá ok? Então, quando nós falamos da presença espiritual de Cristo, nós estamos falando de algo real. Nós estamos falando de algo assim que verdadeiro, ele está ali, na pessoa do seu Santo Espírito. Quando falamos que pela fé somos espiritualmente elevados à presença de Cristo, nós estamos falando de algo real. Cristo está conosco sempre. Tá certo? Então, cuidado com essas observações que as pessoas fazem quando nós usamos termos como espiritual, porque nós não estamos tornando a coisa utópica, não. Tá? Nós só estamos falando que elas não estão dependentes das coisas materiais. A própria matéria do cálice e do pão, elas são necessidades da fraqueza da nossa fé. E que Jesus, portanto, conecta a sua palavra, a sua promessa, a símbolos para nos remeterem à realidade, que o seu corpo foi partido, o seu sangue foi derramado. O segundo ponto de hoje aí, o ponto 6, a doutrina geralmente chamada transubstanciação, que ensina a mudança da substância do pão e do vinho na substância do corpo e do sangue de Cristo,
mediante a consagração de um sacerdote ou por qualquer outro meio, é contrária não só às Escrituras, mas também ao senso comum, e a razão destrói a natureza do sacramento. Comum e a razão, e destrói a natureza do sacramento, e tem sido a causa de muitas superstições e até de crassa idolatria. Então a nossa confissão de fé, né, principalmente quando você vê aqui ela abordando essa questão da idolatria aqui, ela está trabalhando o que foi dito nos pontos anteriores, de que os elementos da ceia eles não podem ser olhados ou venerados como coisas que exercem algum tipo de poder sobre você, sobre a sua vida, ou o que quer que seja. Não, nós não cremos nessa mudança, nós não cremos que a espiritualidade, o alimento espiritual e o crescimento espiritual que esses elementos trazem sobre nós, como advindos da matéria daquelas coisas, e sim como advindos da ação do Espírito, da promessa de Cristo Jesus. É nessas coisas que estão depositadas a nossa fé, certo? Então a gente não precisa, de fato, materializar a fé. Nós não precisamos materializar as promessas de Cristo nos elementos da ceia, certo? Eu não estou dizendo, obviamente, que as promessas de Deus e de Cristo elas não vão se materializando. Claro que vão. Inclusive, uma delas é que nós seremos ressuscitados dentre os mortos. E eu creio que isso é literal, que isso vai ser verdadeiro. Em quanto tempo, eu não sei. Mas nós cremos nisso como um fato que será futuro. Então, nós cremos que as coisas se manifestam no material. Mas quanto à Santa Ceia, ela está falando de uma realidade que já é vivenciada espiritualmente e apontando para o dia em que ela vai ser realizada fisicamente. Esse é o grande ponto. E isso é uma coisa que reforça e mostra como é desnecessária a ideia de uma transubstanciação ou mesmo consubstanciação. É desnecessária essa materialização, porque a promessa da materialização, de tornar isso físico presente nessa realidade pequena, né, e limitada, que é essa realidade física em que nós vivemos, isso já tem a promessa do dia que isso vai se realizar. Até lá eu vou lembrando, até lá eu vou experienciando as realidades espirituais que essas coisas alimentam, enquanto elas não se concretizam em termos de fato material. E aqui eu estou usando concretizar no sentido de tornar material, certo? Eu não estou falando no sentido de tornar real. Real já é. Já estamos na presença de Cristo, já experimentamos a ação do Espírito Santo, já estamos sendo alimentados verdadeiramente no sacramento. Mas haverá o dia que isso tudo será concreto, físico, palpável, quando Jesus voltar, e aí passaremos num banquete eterno, físico e espiritual, quando finalmente tiraremos essas amarras do pecado que nos impedem de viver na compreensão plena que nós estamos experienciando essa realidade dupla, uma realidade espiritual mais ampla, mais fundamental, que sustenta essa realidade física, carnal que nós vivemos. Então, nós estamos sempre vivendo na perspectiva do dia que isso vai se tornar material. Então, eu não preciso das questões materiais agora. Elas terão seu tempo, elas terão seu momento, quando Cristo finalmente virá habitar em corpo pleno aqui conosco, e aí passaremos a eternidade ao lado dele. E que, para mim, essa é a grande promessa do Evangelho. A grande promessa do Evangelho, quando ele fala de vida eterna, é que isso significa comunhão eterna com o Redentor. Não sei quanto a você, mas quando eu leio Apocalipse 21 e vejo ali a descrição da Cidade Santa, Nova Jerusalém, que é a Igreja de Cristo, para mim o que me chama a atenção não é a santidade da igreja revelada nas ruas de ouro, nas pedras preciosas. Para mim o que chama a atenção é o habitante dessa cidade, que é o Cordeiro de Deus. Eu acho que a Nova Jerusalém vai ser legal, mais badalada do que Nova York, Paris, Londres,
Tóquio, essas grandes capitais que nós temos aí. Vai ser muito mais badalada, muito mais cosmopolita. Eu acho que o legal mesmo vai ser o fato de que o Cordeiro estará lá, em corpo, presente, visível e palpável. Hoje experimentamos espiritualmente a sua presença. Isso é real, isso é verdadeiro, isso está aqui conosco. Mas a Santa Ceia, ela justamente me faz essa realidade. Um dia, aquele que fisicamente morreu, pagando os meus pecados, voltará para estar junto conosco novamente e ceiar conosco novamente. Então, essa forçação de barra, muitas vezes querendo trabalhar a presença física de alguma forma de Cristo na ceia, e aí mais uma vez eu lembro também da consubstanciação, que para mim também não faz sentido, eu não vejo um bom suporte nas escrituras para isso. É antibíblico, é fora do senso comum, porque as pessoas mastigam as coisas e você vê que não há nenhuma transformação no sabor das coisas. Quer dizer, o pão continua com gosto de pão. O vinho, aquelas igrejas que usam vinho, aquelas igrejas que usam suco de uva, continua com essas coisas, com esses elementos todos, com esses mesmos sabores, ou seja, houve uma mudança na matéria, mas o sabor não mudou. Então a gente, pelo senso comum, a gente percebe que não está tendo muito lugar essa ideia. Então não é escriturístico, não é do senso comum e destrói o sentido do sacramento, porque o sacramento está fazendo nos apontar para o dia que aí sim as coisas se tornarão materiais. Ou seja, é o momento de vivermos a espiritualidade pura e simplesmente das coisas, para que um dia toda a terra transformada e redimida possamos viver em plenitude a materialidade de toda essa realidade espiritual que nós estamos vivendo hoje aqui. Então é como se, para que a plenitude da realidade espiritual se manifestasse no material, o material precisa, antes de tudo, ser redimido e ter os efeitos do pecado retirados sobre dele, para que então a realidade espiritual plena da relação de Deus com o seu povo pudesse ser experimentada pelo seu povo. Como isso ainda não ocorreu, eu ainda não vejo a necessidade de nós materializarmos as coisas agora. Não, confie no dia, na promessa de que um dia ele voltará para ceiar conosco. Nesse dia, tudo redimido, então viveremos a plenitude daquilo que é material pela concretização da obra daquele que é Espírito e que encarnou para fazer por nós e receber sobre si aquilo que um dia receberemos. Tá certo? Vamos a alguns textos bíblicos aí. E tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Então, o texto aqui que Paulo está se referindo, a ceia, né, de 1 Coríntios aqui, é justamente essa ideia de que sim, a Escritura, muitas vezes, ela está colocando a Santa Ceia sendo realizada, com Cristo olhando para o pão e dizendo: isto é o meu corpo. Só que é óbvio que o que nós compreendemos que está sendo feito aqui não é Cristo afirmando que os elementos da ceia se transformaram, se tornaram alguma coisa. Nós estamos compreendendo, por outro lado, que Cristo está fazendo uma ligação com a imagem do pão com o seu corpo partido. Então, ele está chamando uma coisa pela outra. Tão intrinsecamente, a coisa significada está no seu significante, naquilo que a representa, que aponta para ela. Tá? O outro texto: por semelhante modo, depois de haver ceiado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes em que o beberes, em memória de mim. Então, quando nós estamos participando desses elementos, né, quando nós estamos tomando parte do partir do pão, tomar do cálice, nós estamos, junto com esses elementos, tendo uma comunhão verdadeira com tudo que eles fazem,
comunhão verdadeira com aqueles que estão repartindo esse pão conosco. Então, nós cremos que esse partir, que tomar parte do corpo e do sangue de Cristo representados do elementos das ceias, nós estamos verdadeiramente sendo ligados, associados aos nossos irmãos e aos sacrifícios e à obra de Cristo Jesus. Então nós cremos que algo real está acontecendo ali. Não é tudo metafórico, não é tudo uma questão ali de jeito de dizer. Não, nós estamos entendendo que verdadeiramente, quando estamos tomando parte dessa ceia, nós estamos em aliança com o nosso Senhor. Nós estamos fazendo uma declaração de em que regime nós vivemos, sobre que caráter, sobre que leis, regras, interesses, expectativas nós vivemos. É isso que nós cremos. Os outros textos ali, para o outro ponto, ele não está aqui, mas ressuscitou. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne e nem ossos, como vedes que eu tenho. Então, a ênfase desse texto aqui, né, que a gente traz para a confissão de fé, é que Jesus Cristo está mostrando que o seu corpo e a sua carne estão com ele. Né? Ele não é o espírito vagando por aí, ele é verdadeiramente o Filho de Deus encarnado, ressurreto em corpo, e esse corpo permanece íntegro com ele, glorificado, e agora está à destra da majestade de Deus. Veja, a realidade espiritual ela é tão superior à realidade física que ela comporta tranquilamente a realidade física na presença ou no ambiente que antes era puramente espiritual. Aquilo que é físico é que não consegue comportar a infinitude do que é espiritual. Mas Jesus está lá à destra de Deus, experimentando fisicamente, corporalmente, a presença e a sua participação, a sua ligação com a Trindade, certo? Então não há do que a gente falar de um ponto no sentido de que o corpo de Cristo na ceia é real, as coisas que estão acontecendo ali na ceia se tratam verdadeiramente do corpo de Cristo sendo partido por nós verdadeiramente, nós estamos refazendo o sacrifício, a gente não crê nisso, tá? No nosso entendimento, na nossa compreensão, nós estamos trabalhando uma realidade física que representa ou aponta para uma realidade espiritual, para que não nos esqueçamos que há algo sendo feito e que também já foi feito na realidade espiritual, que se já foi feito lá, então será feito aqui também, porque lá é que comanda aqui. O espiritual é que determina o que acontece no físico e material. Tá bom? Outros pontos. Os que comungam dignamente, participando exteriormente dos elementos visíveis desse sacramento, também recebem intimamente, pela fé, a Cristo crucificado e todos os benefícios da sua morte, e nele se alimentam, não carnal ou corporalmente, mas real, verdadeira e espiritualmente, não estando o corpo e o sangue de Cristo corporal ou carnalmente nos elementos pão e vinho, nem com eles ou sob eles, mas espiritual e realmente presentes a fé dos crentes nessa ordenança, como estão os próprios elementos aos seus sentidos corporais. Então é como se ele estivesse dizendo, você está tendo essa percepção corporal, saiba que tão real quanto isso é o espiritual. É Deus agindo, atento às nossas limitações espirituais e físicas, sabendo que nós somos, todos nós, um tanto quanto Tomé, né? Temos que ver para crer. No caso aqui, de ter que mastigar e beber para crer, mais ou menos, né? Mas aqui ele está, inclusive, a confissão de fé está também dando uma cutucada aqui na consubstanciação, mostrando que
O corpo e o sangue de Cristo, corporal ou carnalmente, eles não estão presentes nesses elementos, nem com eles ou sob eles, afastando aqui da compreensão fundamentalmente calvinista, aliancista, qualquer possibilidade da presença física de Cristo, porque nós cremos que Cristo está fisicamente na presença de Deus. Mas espiritualmente ele está conosco, e os elementos físicos ali que representam o corpo e o sangue de Cristo só podem representar mesmo porque o corpo e o sangue de Cristo estão em outro lugar. Por isso é apenas representação, tá ok? Então você vê que a confissão de fé ela está justamente chamando a atenção para essa realidade que eu vim explicando do mundo espiritual, dessa realidade do mundo espiritual, para que a igreja não pense que isso tudo é só forma de dizer, para que a igreja não tenha expectativas errôneas ou confianças indevidas nos elementos em si, ao invés de confiar na palavra de Deus. É até interessante a gente evocar o texto, né, de que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Então, ou seja, não é esse pão da ceia que está te sustentando. Ele está aqui para representar e te lembrar que Deus te sustenta espiritualmente. Que você está sendo suportado numa realidade, num plano, numa ideia que você não andava muito atento, mas agora atente-se a essa realidade. Então, sim, verdadeiramente estamos sendo cuidados por Deus. Próximo ponto. Ainda que os ignorantes e os ímpios recebam os elementos visíveis deste sacramento, não recebem a coisa por ele significada, mas pela sua indigna participação. Tornam-se réus do corpo e do sangue do Senhor para a sua própria condenação. Portanto, eles, como são indignos de gozar da comunhão com o Senhor, são também indignos da sua mesa, e não podem, sem grande pecado, contra Cristo, participar destes santos mistérios, nem a eles ser admitidos enquanto permanecerem nesse estado. Então a questão é, ímpios. Esses ímpios, eles que receberem os elementos do sacramento, visíveis e palpáveis, o pão e o cálice, eles não estão recebendo por isso as promessas de Cristo. Então, não é o pão e o cálice que vai comunicar a você a salvação, a justificação. Não são essas coisas que vão comunicar. Por outro lado, devido ao significado espiritual desse alimento, dessa cerimônia, deste rito para nós, a participação indevida gera as culpas, porque você está gerando um falso testemunho de si mesmo. Você está usando um rito, você está usando uma celebração do povo de Deus para testemunhar uma mentira sobre você, de que você está esperando Jesus voltar, de que você recebeu os benefícios da cruz de Cristo, enquanto na verdade se trata de um ímpio que não crê naquelas coisas, não tem expectativa daquelas coisas e por muitas vezes está usando esses elementos de ceia, esses elementos sacramentais, tão somente para ter algum tipo de convencimento interno ou para fazer um mise-en-scène, né? Fazer aquela cena na frente de alguém, enfim. E muitas vezes pela sua impiedade, causando divisão no corpo de Cristo, separando e colocando irmão contra irmão. E isso nos torna até um crente indigno e necessário deixar o pão sobre a mesa e ir conversar e se acertar com o seu irmão. Agora, nós estamos aqui vendo e trabalhando uma questão importante de que os elementos em si, eles não comunicam a realidade espiritual, mas usá-los indevidamente comunicam um peso espiritual sobre a pessoa, porque como se trata de elementos que apontam para a realidade espiritual, o falso, o ímpio, estaria falsamente apontando para uma realidade espiritual. E Deus cuida disso. Paulo vai dizer que não foram poucos os que dormem, isso é, os que morreram
por terem tomado a ceia indignamente. Está falando de gente que estava dentro da igreja, de gente que estava ali convivendo com o povo de Deus. Não, queridos, não se deixe levar por isso. Você aí que não é crente, não professou Cristo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, não foi batizado, não assumiu um compromisso com a igreja, não tome esses elementos. Aguarde esse dia em que esse compromisso for real, for profundo para você. Tá ok? Alguns textos bíblicos aqui, deixa eu aumentar um pouquinho, né? Porque tá pequititinho aqui o texto, né? Não precisa tão pequeno. Isso, eu havia me esquecido de configurar o texto corretamente. Pronto. Agora sim, ó. Este é o pão que desce do céu, para que tudo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. O pão que eu darei pela vida do mundo é minha carne. Então Jesus está associando o seu corpo, né, com o elemento, né, do pão. Ele está fazendo essa associação, ele está colocando as coisas deste modo, de modo que você olhe para o elemento e de tal modo entenda que exteriormente ele está significando o seu corpo, né? Ele está fazendo, mas ele está lembrando. O que transmite a vida, o que verdadeiramente está sendo partido por vós é a minha carne, é o meu corpo. Então ele está fazendo a ligação do elemento com o seu corpo, mas está afirmando, a coisa está no meu corpo. E isso aqui está apontando para o meu corpo. Tá? Ele é o pão que desce do céu, então ele está fazendo também a referência ao maná, e obviamente não era o corpo dele que estava ali esfarelando, até porque quando veio o maná ele não tinha corpo. Quando veio o maná ele ainda não havia encarnado, ele era só o Filho de Deus. Quando ele encarna, que ele se torna Jesus Cristo, ele se torna o Messias, ele assume o seu papel sacerdotal de uma vez por todas e na prática. E, portanto, ele está ali lembrando que ele já é o pão que desce do céu. Ele sempre trouxe o entendimento ao seu povo de que ele quem alimenta o seu povo. Então, vamos comer desse pão na consciência de que o nosso Redentor, ele é ali representado verdadeiramente. O ponto seguinte: quando, porém, se manifestou a benignidade de Deus, nosso Salvador, e o seu amor para com todos, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador. Opa, eu não coloquei o texto correto aqui. Eu não coloquei o texto correto. Está errado. Está errado o texto aqui. Deixa eu ver se eu pego o texto correto. Nós estamos falando desse ponto aqui, para os irmãos lembrar, né, que os ímpios, eles não podem. Eu citei o texto, né, durante a explicação, que é lá o texto de 1 aos Coríntios, quando Paulo fala daqueles que tomam a ceia indignamente, que muitos desses até morrem como pena do Senhor por eles estarem participando indignamente da ceia do Senhor. Precisamos, meus irmãos, ter muito cuidado com isso, portanto. O apóstolo Paulo ele nos leva a essa ideia de que precisamos tomar a ceia dignamente, fazer um autoexame, portanto. Precisamos olhar as coisas com a seriedade que elas têm. Ele vai dizer: examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos os que dormem. Então, queridos, Santa Ceia é coisa séria. Santa Ceia, ela está falando de uma realidade espiritual, de uma realidade do relacionamento do povo de Deus com Deus. Então, vamos ceiar, vamos fazer parte desse banquete, que é um banquete de comunhão do povo
com o seu Deus, com o seu Redentor. No entanto, vamos lembrar que isso se trata de algo sério. Por mais que o pão não esteja sendo transformado em nada, não esteja algo mágico acontecendo ali, não está algo mágico acontecendo ali, porque o milagre já ocorreu quando o Espírito nos deu nova vida em Cristo Jesus, que nos torna participantes daquela mesa. Então, às vezes, você está olhando, esperando que na ceia ocorra o milagre, mas o milagre ocorreu na história. Ocorreu quando o Filho de Deus encarnou, o milagre da concepção virginal de Cristo Jesus. O milagre ocorreu quando o Espírito te ressuscitou espiritualmente, o que é representado pelo batismo, e isso te tornou participante dessa mesa. Então, às vezes, você está esperando o milagre ocorrer, sendo que ele já ocorreu, está em outro ambiente, na verdade, o que você está querendo é experienciar coisas, não confiando na palavra de Deus. Então, confie na palavra do Senhor. Não precisa um milagre acontecer, coisas se moverem para você entender a seriedade desse momento. Santa Ceia é coisa séria. Santa Ceia é uma festa, mas é uma festa para os convidados. Tá ok? Querido, eu agradeço aqui você acompanhar. As aulas ficam um pouco mais rápidas, né? Sem os comentários, sem a gente fazer essa interação, mas já deu para nós aqui entendermos bem os pontos da nossa confissão de fé. Deus te abençoe e até a próxima, queridos.